Hello students, how are you? Tudo bem com vocês, pessoal? Nesse vídeo, nós vamos fazer uma revisão sobre o verbo to be. Pessoal, o conteúdo sobre o verbo to be, ele começa lá na página 46 do nosso livro. E nós temos alguns outros vídeos sobre o verbo to be, né, que a gente já viu, conforme a gente ia fluindo com o estudo do nosso livro, enfim. Então, se você quiser também, para entender essa revisão, aproveitar e assistir os outros vídeos, seria muito bacana. Tanto ver os outros vídeos, quanto pegar o livro, dar aquela relida e também fazer os exercícios aqui da revisão que eu vou passar para vocês. Então, pessoal, vamos revisar. O verbo to be é o verbo ser ou estar. Sim, o verbo to be pode significar ser ou estar. E aí, como é que você vai entender se ele está falando se? Então, o nosso entendimento sobre o verbo to be, ele também vai estar muito associado, vinculado com o contexto dele, já que ele pode significar ser ou estar. O verbo to be, ele também tem algumas formas. Ele tem a forma afirmativa, a forma negativa, a forma interrogativa e a forma interrogativa negativa, que a gente já viu também. Nós vimos todas elas. Só que aqui nesse vídeo eu vou tentar fazer uma revisão bem básica pra gente, né? Bem começo de revisão mesmo, revisar bem do iniciozinho, que é a questão, primeiramente, dos pronomes. Pra gente conjugar um verbo, a gente precisa de um sujeito, né? O sujeito que faz a ação daquele verbo. E no inglês, a gente aprende, assim como em português, a gente aprende esse sujeito através dos pronomes. Eu, tu, ela. Para a gente conjugar um verbo, a gente precisa de um sujeito, uma pessoa, um sujeito que faz aquela ação que o verbo está indicando. Em português, os pronomes são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Em inglês, é um pouquinho diferente. Os pronomes são I, que significa eu. I significa eu. You, que significa você. He, que significa ele. She, que significa ela. It, que significa ele ou ela e é usado para coisas ou animais. We, que significa nós. You, que significa vocês. E they, que significa eles e elas. Abram aí, pessoal, na página 46, como eu falei, do livro de vocês, para vocês conseguirem me acompanhar. Então, vamos lá, as coisas mais importantes que vocês precisam saber. Como eu disse, it é um pronome, significa ele ou ela, só que é usado para coisas, para animais. Então, por exemplo, quando eu falo it is on the garden, e eu tô falando ele tá no jardim. E esse ele, então, é importante. It a gente só vai usar para objetos, coisas e animais. No singular, tá? No singular. Quando é apenas uma coisa, quando é apenas um animal, a gente vai usar it. Se for pessoa e for um homem, um menino, a gente usa he, que é ele. Se for uma menina, uma mulher, a gente usa she, ela. Tudo isso no singular. Se for no plural, se forem dois animais, dois objetos ou mais, a gente usa they. They significa eles ou elas. They, ele pode ser usado tanto para animais, coisas, objetos, e também para pessoas. Então, they é no plural e pode ser para pessoas, animais e objetos. E you, que significa você, também pode significar vocês no plural. You pode significar tanto no singular quanto no plural. E aí, você vai entender se está no plural ou no singular, dependendo do contexto.
Então, se tiver alguma imagem aí no livro com 2 pessoas e tiver escrito alguma frase com you, você vai entender que está sendo falado vocês, no plural. Se tiver uma pessoa e a frase estiver escrita you, você vai entender que está no singular. Entendeu? É através do contexto que você vai entender se está no plural ou no singular. Se você ficou perdido em alguma dessas questões que eu acabei de explicar, tenta voltar ao vídeo para ver se faz mais sentido, tenta de novo. Se ficar com dúvida, pode me chamar no WhatsApp, enfim, mas vamos tentar seguir. Então, foi essa a revisão dos pronomes, ok, pessoal? Olhem aí na página 46, tentem aprender, tentem falar aí de casa, tentem usar, porque vocês vão ter que gravar isso, tá? E é mais do que gravar, o importante é aprender, mas vocês vão usar muito isso. Agora vamos para a página 47, pessoal. Nessa lição aqui que eu estou usando com vocês, a gente só vai ver o modo afirmativo e o modo negativo do verbo to be, tá bom? Então, vamos trabalhar só com esses 2 modos aqui da página 47, por enquanto. Então, me acompanha aí na página 47, pessoal. Nós temos 2 tabelas, mas vamos começar pela tabela do verbo to be affirmative. Então, me acompanhe aí na primeira tabela da página 47, pessoal. Vamos ler juntos. Tentem repetir aí de casa, ok? Let's repeat. Vamos repetir. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Você precisa saber qual é a forma do verbo que vai com cada pronome. O que eu tô querendo dizer com isso? Você tem que saber que com you vai o are. Você tem que saber que com I vai o am. Para ficar you are, I am, he is, she is. Você precisa saber qual é o modo de conjugar o verbo to be para cada pronome. Você precisa saber. Então vamos lá. I am significa eu sou ou eu estou. You are significa você é ou você está. He is significa ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele, ela é, ele, ela está. We are, nós somos, nós estamos. You are, vocês são, vocês estão. They are, eles, elas são, eles, elas estão. Por que eu tô falando isso? Porque, lembrando, verbo to be é o verbo ser ou estar. Então, vai depender do contexto. Ele pode ser usado para os dois. Não só pode, ele é usado para os dois. Verbo to be na forma negativa. Negative. Vamos lá, acompanha aí na tabelinha. I am. O que a gente vai ver de diferente na forma negativa? Pessoal, se é negativo, vai ter not. Not significa não. É a parte negativa da frase. Então, é isso que a gente vai notar de diferente. Só isso, a gente vai acrescentar a parte negativa para dar o sentido negativo. Então, nós temos aí I am not. Qual é a diferença para afirmativa? A afirmativa é I am, eu sou, eu estou. Negativa, I am not, eu não sou, eu não estou. Então, I am not, you are not, she is not, he is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Então, let's repeat. Vamos repetir. Repita aí de casa. Tenta voltar ao vídeo e acompanhar comigo, porque isso também é muito importante. Voltando a dizer, você precisa saber como conjugar o verbo to be com cada pronome.
sabendo disso, sabendo quais são os pronomes, para que eles servem e como conjugar o verbo junto com eles, vai ficar tranquilo. Você vai saber fazer a forma afirmativa e também vai saber fazer a forma negativa, que é só acrescentar o not, como a gente acabou de ver. Agora, pessoal, vamos pular lá para a página 57 para a gente ver a forma interrogativa e forma interrogativa negativa do verbo to be. Pessoal, o que é forma interrogativa? Significa que é um modo que a gente faz uma pergunta. Interrogativa significa pergunta, uma questão. Tá, e qual é a diferença? Como é que a gente faz? Pessoal, a gente vai inverter as posições do pronome e do verbo. A gente vai trocar as posições. Então, vamos lá. Na forma afirmativa, a gente diz I am, you are, she is, he is. Beleza? Na forma interrogativa, a gente vai inverter. Fica am I, are you, is he, is she, are we, are they, are you. Perceberam? A gente vai inverter, vai trocar de lugar o pronome e o verbo. E não se esqueçam, adicionar um ponto de interrogação ao final da frase. Porque uma frase só é uma pergunta se tiver o ponto de interrogação. Vou repetir, não se esqueçam do ponto de interrogação, pessoal. Também ele é necessário. E aí, a gente vai trocar, na forma interrogativa. Muda o sentido do verbo? Não, o verbo continua significando ser ou estar. Então, quando eu digo am I, eu tô perguntando. Quando eu digo am I, eu tô falando eu sou, eu estou, num tom interrogativo, é claro, pessoal. Vou dar um exemplo. Am I right? Eu estou certa? Am I right? Eu estou certa? Am I wrong? Eu estou errada? Am I wrong? Eu estou errada? Outro exemplo. Are you Brazilian? Are you Brazilian? Você é brasileiro? Are you Brazilian? Então, é dessa forma que fica a pergunta. E aí, nós temos também a parte de interrogativa negativa. Se é interrogativa negativa, a gente vai ter a presença do quê? Do not, pessoal. Vamos ter o not. Como eu disse, se é negativo, tem que ter a parte da frase que indica que existe uma negação. Então, o not faz esse papel. E se é interrogativa, a gente vai ter o ponto de interrogação e a gente vai ter essa troca de posições do verbo e do pronome. Então, na forma interrogativa negativa, fica assim. Am I not? Are you not? Is he not? Is she not? Is it not? Are we not? Are you not? Are they not? Tá, e como é que a gente usa isso? Essas perguntas são comuns, por exemplo, em perguntas assim. Are you not a doctor? Are you not a doctor? Você não é um doutor? Você não é um doutor? Are you not a doctor? Ou então, is it not a dog? Is it not a dog? Isso não é... Ou então, no exemplo, is it not a dog? Is it not a dog? Ele não é um cachorro? Ele não é um cachorro? Is it not a dog? Lembrando para que a gente use o it. O it é usado para animais e objetos. Então, temos aí um exemplo. Is it not a dog? Ele não é um cachorro? Mais um exemplo. Are you not at school? Are you not at school? Você não está na escola? Você não está na escola? Aquela pergunta, que sua mãe te liga e fala assim, você não está na casa do seu amigo? Are you not at your friend's house? Você não está na casa do seu amigo? Are you not at your friend's house? Você não está na casa do seu amigo? Então, pessoal, é assim que a gente usa
a forma interrogativa negativa. Eu acho que isso é importante para a gente tentar entender por que isso existe, né? Não é só para complicar a nossa vida, não. Isso realmente é bastante funcional, a gente realmente faz esse tipo de pergunta, tá bom? Então é isso a revisão, pessoal. Agora eu vou colocar alguns exercícios aí na tela de vocês. Escrevam no caderno, tá bom? Coloquem no cabeçalho a data, dia 15 de julho, que é a data desse vídeo, e escrevam no caderno os exercícios e respondam, tá bom? E se puderem também, mandem as fotos no grupo do WhatsApp, podem tirar as dúvidas comigo. E eu acho isso muito importante, essa revisão é muito importante, porque esse conteúdo, ele vai ser cobrado tanto agora quanto mais pra frente na vida de vocês. Acho que é um dos conteúdos mais importantes de inglês e um dos conteúdos que a gente mais estuda também ao longo da nossa formação, ao longo dos nossos anos na escola. Então é por isso que estou fazendo essa revisão. Eu acho que é muito importante para vocês terem essa base e estarem praticando mesmo. Então é isso, pessoal.